Artemisa Entrevista. E agora nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Pianetti, farmacêutico com doutorado em controle de fármacos e medicamentos pela Universidade de Paris e com pós-doutorado na mesma área pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua como professor de controle de qualidade de fármacos e medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e ainda conselheiro federal de farmácia por Minas Gerais. Nós vamos falar sobre medicamentos genéricos. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor? Eu agradeço o convite e é um prazer também falar com vocês. Nós vamos falar sobre medicamentos genéricos e eu vou começar lhe perguntando, há 3 categorias de medicamentos, os de referência, os similares e os genéricos, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse o que é cada uma dessas categorias, né? O que são, né, os medicamentos de referência, os similares e os genéricos. Ok, então vejamos, um laboratório promove estudos de uma substância e comprova uma eficácia e uma segurança nessa substância. Então ele promove a elaboração de um novo medicamento. Então, esse laboratório é que fez todo o estudo em animais e depois em humanos para descobrir que ele tem eficácia e segurança e pode ser usado como medicamento. Aí então ele pede o registro desse medicamento na agência reguladora e pede exclusividade de comercialização por 20 anos, que é a patente. Então esse é o medicamento que nós chamamos referência, ou seja, aquele que foi estudado pela primeira vez, que ele tem atividade e que ele é seguro ao ser humano. Passados 20 anos, quando a patente cai, outro laboratório decide produzir o mesmo medicamento. Ele pode produzir o mesmo medicamento. Bom, se ele optar por um nome comercial na caixinha do medicamento dele, ele tem o nome fantasia, ele tem então um medicamento similar. Agora, se ele opta pelo nome da substância ativa, pelo nome do fármaco, ele tem o genérico. Então a diferença é simplesmente em questão de depois de cair da patente, você poder fazer o mesmo medicamento com o mesmo fármaco e o tipo de nome que você põe você identifica o produto. Nome fantasia é um similar. Nome do químico do medicamento, aí é um genérico. Após a sua implantação no Brasil, por meio da Lei 9.787, de 10 de fevereiro, né, de 1999, os medicamentos genéricos ainda suscitam dúvidas quanto à sua capacidade de fazer efeito por parte de profissionais de saúde e também de pacientes. Essas dúvidas, doutor, são pertinentes? Elas fazem algum sentido? Olha, a dúvida que o profissional da saúde tem sobre a qualidade, sobre o efeito dos medicamentos genéricos, elas não são procedentes. Vejam bem, para ele se tornar genérico, ele passou por todos os estudos necessários, comparando com os medicamentos de referência, ou seja, foi avaliada a condição de que o efeito dado pelo medicamento de referência é o mesmo efeito dado pelo medicamento genérico. A partir daí, então, se a vigilância sanitária, quem fez o registro, deu registro de medicamento genérico, não há como ter dúvida mais sobre a eficácia dele, sobre o que ele vai fazer no corpo do cidadão. Entretanto, o que pode vir a acontecer, e isso é uma coisa que a gente precisa fazer exames laboratoriais, é que com o tempo o laboratório pode perder a qualidade do que ele está fabricando e pode aí comprometer sim que o medicamento tenha efeito. Mas isso pode acontecer com referência, com similar ou com genérico, com qualquer um deles. Então, se o medicamento tem um controle rígido da sua qualidade, então essa dúvida não é pertinente. E é necessário que para o cidadão ter segurança, que nós tenhamos uma vigilância sanitária atuante. Certo. E em caso de dúvidas sobre a qualidade dos genéricos, o que os pacientes usuários desses medicamentos podem fazer para se proteger, doutor? A primeira coisa que qualquer paciente que vá fazer uso de medicamento, seja ele referente, seja ele similar, seja ele genérico, é buscar informação com o farmacêutico.
Uma vez que ele vai até a farmácia, esse profissional está habilitado, está apto a tirar qualquer que seja a dúvida dele. Inclusive, se o paciente vem com o medicamento que ele tomou e ele diz que não fez efeito, o farmacêutico tem condições de avaliar o que pode ter acontecido. Né, numa entrevista rápida, numa pergunta rápida, o paciente poderá falar alguma coisa que leva o farmacêutico a concluir sobre a qualidade. E nesse caso aí, se for alguma coisa mais profunda, certamente que o farmacêutico indicará que o usuário deverá buscar aconselhamento médico, ou ele mesmo poderá resolver no nível da farmácia a modificação, a mudança de um laboratório para outro laboratório. Porque quando nós falamos em um genérico, eu posso ter 10 laboratórios fabricando o mesmo medicamento, o mesmo genérico. E o farmacêutico conhece os laboratórios. Ele conhece o laboratório que tem mais idoneidade, porque não tem nenhum registro negativo dele na agência reguladora. Então, com isso, você tendo conhecimento do laboratório, o farmacêutico tem condições de dizer se o medicamento não está funcionando, ele até entrar em contato com o laboratório. É uma coisa que pode acontecer também, né, doutor? E aí o farmacêutico também pode verificar isso, é que muitas vezes, se for o caso do idoso, por exemplo, que toma muitos remédios, né? Ele pode estar tomando um remédio que pode estar anulando aquele remédio, está havendo uma interação, está tomando o remédio da forma errada. Muitas coisas podem estar acontecendo nesse sentido, né, doutor? Exatamente. Então, é necessário que ele sempre procure o farmacêutico, porque é o profissional da saúde mais próximo a ele e que tem essas informações mais imediatas sobre o medicamento. Tá certo. O senhor estava falando para a gente também que o genérico tem a sua qualidade assegurada por testes feitos em laboratórios especializados, né? Uhum. Então, gostaria que você falasse aí sobre esses testes para a gente, né? Certo. Então, quando o medicamento está no mercado, ele passou por vários testes de qualidade, no qual é necessário que haja ações, né, físicas com o medicamento para que ele possa fazer seu determinado efeito. Então, por exemplo, um teste simples é o seguinte: quando você pega um comprimido, a própria palavra já diz, é uma quantidade de pó que é comprimida e vira comprimido, não é? Então, por exemplo, dependendo da força que foi colocada nessa compressão desse pó, esse comprimido poderá não desintegrar. E aí, o que vai acontecer? A pessoa toma um comprimido, ele vai passar direto pelo estômago, intestino, ela vai expelir esse comprimido inteiro. Então, o comprimido não desintegrou e o que estava dentro dele não dissolveu para fazer o efeito, né? Então, esse, às vezes, é um teste rápido que o farmacêutico, quando tem uma dúvida dessa, pode fazer na própria farmácia, pegar o comprimido, colocar num copo d'água e verificar em quanto tempo que ele leva para ele desintegrar, ou seja, para ele abrir e oferecer o pó que está lá dentro do comprimido para ser absorvido. Então, esses um dos testes que pode ser realizado, né? Agora, os outros são mais sofisticados, que são feitos realmente a nível laboratório, com aparelhos especiais, e aí o que tem que ser feito se o medicamento não dá o efeito, a pessoa tem que recorrer à farmácia, onde ela comprou principalmente, e a farmácia exigir do laboratório um teste em laboratório especializado para verificar o que está acontecendo com esse medicamento, com esse produto. Antes de ir direto para o médico e falar não funcionou, é necessário que a pessoa tenha certeza por que não funcionou. Porque às vezes o produto está com problema de fácil solução, né? Mas se isso não chega ao farmacêutico, ele não tem como chegar ao laboratório. Doutor, também no início do nosso bate-papo, o senhor falou sobre a patente, né? O remédio, depois de 20 anos, perde a sua patente, é isso? A patente no mundo inteiro, ela é dada àquele laboratório que fez a pesquisa clínica, que mostrou que tem eficácia aquele produto, que tem segurança. Esse laboratório,
ele tem o direito de comercialização exclusivo por 20 anos. Né? Então é segurado a ele, isso é considerado como um retorno no investimento que ele fez para ter aquele produto. Né? E isso também é importante para a pesquisa mundial, que leva os laboratórios a buscarem novos produtos mais modernos, e que tem que ter um diferencial daquele que ele tem no mercado. Porque se ele encontrar um outro produto que tem um diferencial que seja melhor do que o dele que caiu a patente, ele vai ter um novo produto com mais 20 anos de patente. Então ele segura isso aí. Né? Então a patente, ela realmente é considerada, né, o Brasil já assinou a carta, né, de respeito à patente. Ele, então, a partir do momento que essa patente está para ser expirada, né, faltam 2 anos para a patente expirar, os laboratórios que têm interesse em fabricar aquele medicamento já podem iniciar os estudos para fazer um medicamento similar a ele ou genérico a esse da patente. Agora, doutor, tem medicamentos de referência que já perderam a sua patente há anos e até hoje não existem os genéricos desses medicamentos. Por quê? Isso aí já é um interesse comercial, né? Nós vemos que às vezes o produto perdeu a patente, mas tem 2 fatos aí. Um fato pode ser a dificuldade em chegar a obter esse medicamento. Então, não tem, na relação custo-benefício para o laboratório, não é interessante ele investir para ter um genérico desse produto. O segundo caso é quando comercialmente o produto não traz ao laboratório que vai fabricar o genérico, não haja interesse por parte dele. Não há no Brasil uma política na qual laboratórios que pedem registro de um determinado medicamento, cujo valor agregado é importante para ele, ou seja, ele vai ganhar muito dinheiro com o medicamento, poderia-se ter uma política na qual a gente registra esse aqui que te dá muito dinheiro, se você também fizer esse que dá menos dinheiro. Isso não existe, porque o mercado é livre, mas seria uma coisa a se discutir, porque realmente isso é um problema, porque se não houver os concorrentes que passem a fabricar o medicamento similar ou medicamento genérico, o que pode acontecer com aquela referência? Ele ficar sozinho no mercado e o preço subir bastante porque não tem concorrente. Agora, tem laboratórios que possuem o medicamento referência durante muito tempo e quando eles percebem que está se aproximando a data da caída da patente, esse mesmo laboratório fabrica o seu próprio genérico. Isso tem acontecido também. Se o laboratório não está preocupado em botar um genérico no mercado, porque nós sabemos que o genérico tem um custo menor, é porque não tem um laboratório concorrente com ele no mercado dos genéricos. É necessário que haja laboratórios interessados em fabricar o genérico, quando cai a patente, para que o próprio laboratório, que é dono do nome referência, também passe a fazer o genérico com preços mais baratos, como a gente sabe que é obrigação por lei. Doutor Pianetti, medicamentos homeopáticos podem ter genéricos? Não. Para o medicamento ser genérico, ele passa por estudos em seres humanos voluntários, são estudos muito criteriosos e só mesmo os medicamentos que são de moléculas químicas que têm a condição de fazer os genéricos. Nem os homeopáticos, nem um medicamento manipulado, por exemplo, ele não é um genérico, ainda que o fármaco tenha ele como medicamento genérico. Os medicamentos homeopáticos não podem ter genéricos, né? Eu quero já agradecer ao Aloysio Brandão, jornalista do Conselho Federal de Farmácia, que sempre ajuda a gente com essas entrevistas do Conselho.